Olá, boa noite. Vocês estão me escutando aí? Como que tá chegando o áudio? Nosso bate-papo aqui semanal da fibromialgia. Quem pode me dar um retorno aqui do áudio para saber como que tá chegando o som em vocês? Bom, o som tá chegando legal, vocês estão escutando? Só dá um feedback aí para que eu possa entender melhor se está chegando o som. E vamos dar aquela enroladinha, né? Aquela tradicional, 5 minutinhos aí, pra gente esperar o pessoal acabar de chegar, né? Sempre tem, ó, ótimo, o áudio tá ótimo. Ah, beleza, então. Não, show de bola. Bom, deixa eu só interagir aqui. A Salete foi uma das primeiras que entrou. A Salete é lá de Santa Catarina. Oi, Salete, boa noite. A Silvana é de Pratapos. Ah, a Silvana veio pertinho aqui. Boa noite, Silvana, Vanessa. Bom, aquela enroladinha, falta 2 minutos, a gente, daqui 2 minutinhos a gente começa. A Verônica, lá do São Tomás. Oi, Verônica, boa noite. Ó, a Lorene. A Lorene aqui não fala de onde que ela é, não. Mas a Maria Brit Christes. Esse nome é complicado, hein, Maria? Brick, isso aqui deve ser romeno, alguma coisa assim, né? Bem mais. Bom, a Luana também, a gente não tá falando aqui de onde que ela é. Oi, surfassagista. A Marlene é surfassagista. Eu não sei o que é isso, Marlene. Me esclareça o que é surfassagista. Realmente eu nunca vi esse nome aí, não. Bom, o Edson já está com a gente. Boa noite, Edson, beleza. É, bom, aqui só, ó, já são 24, né? Mais 1 minuto para a gente trocar ideia. Ó, a Penha, ela é FMU, né? Deve ser São Paulo, né, Penha? A Arlene, oi Arlene lá de Manaus, oi Arlene, Arlene também já está com a gente, já está começando aí a reverter a fibromialgia, né? Ah, o nome é alemão, né, Maria Brickett Crest. Minha avó era alemã, minha avó chamava Olk Stauschmidt e veio na guerra pra cá com 2 anos e aí aqui eles mudaram o nome dela. Bom, beleza, ó, tem até a Carla lá de Portugal. Oi, Carla, tudo bem? A Carla que é de Cascais, né? Ó, a Viviane, a Vivi é minha amiga. Oi, Viviane, boa noite. Ó, a Vadia, a Lorena, joia. Bom, vamos começar então fazendo aquele bate-papo aí. Eu quero, não é aula, isso aqui não é aula. A gente vai falar nessa nova série, né, que nós vamos aí conversar sobre neurociência, que é isso aqui, basicamente, que é esse autor aqui, que eu volto a falar, foi ele que provou que Freud tinha razão em 1930, 1940. Freud foi o primeiro a sugerir redes neurais. E quando Freud falou isso, ele foi tido como charlatão.
porque não tinha como medir isso. E o Freud viu que as nossas memórias, de tudo a nossa vida, fica guardado numa área cerebral que a gente não tem acesso de uma maneira constante. E isso aí foi dado o nome de subconsciente ou inconsciente, né? E o nome médico é memória de longo prazo. Então, a memória de longo prazo são redes neurais. O que é uma rede neural? O neurônio, em algumas áreas cerebrais, não são todas, tem a capacidade de crescer. Então, ele cresce não em número, ou em números, né? Ele cresce desse aqui, ele vem para cá, desse aqui ele vem para cá, desse ele forma conexão, e ele vai formando uma rede. E essa rede promove essa memória de longo prazo, criando essas conexões e geralmente agregado a emoções. Então eu preciso de ter uma cena qualquer, alguma coisa que aconteceu na minha vida, eu agrego essa emoção naquele ato, naquele fato ali, e eu faço a repetição desse fato. Então a rede neural, ela é formada por repetição. Quando a gente fala em repetição, nós estamos falando em aprendizagem. O aprendizado é desse jeito. É uma rede neural que nós vamos estimulando dia após dia. Por isso que para se vencer a fibromialgia, a gente tem que aprender. Tem que aprender várias coisas da fibromialgia. Todo dia você batalhar, você conversar com o seu subconsciente para que você crie essas redes neurais. Tanto criar redes neurais quanto desfazer essas redes neurais, que a princípio é assim, bem um pouquinho mais complexo, né? Como é que eu vou desfazer uma coisa que já está pronta? Mas a gente vai comentar isso mais na frente agora. Então essa série, esse bate-papo dessa série de neurociência, que às vezes o nome é um pouquinho assim, é, meio complexo, né? Porque é uma coisa que a gente não estuda muito, né? Neurociência, o que é isso? Neurociência, na verdade, se refere a todo comportamento nosso. Na verdade, a neurociência estuda afeto, comportamento e cognição. São coisas diferentes que estão interligadas. Então, para que eu entenda como mudar uma rede neural, eu tenho que entender como que é feita essa rede neural, como que eu interpreto o fato e como que eu vou desfazer essa rede neural. Essa é a grande complexidade da fibromialgia. Na fibro ocorre uma alteração genética, e a gente já cansou de falar isso aqui. O nome disso é polimorfismo de nucleotídeo único. Não precisa saber disso, mas precisa saber que é um defeito genético e interfere num, num dos principais hormônios cerebrais, que é o hormônio do medo. Esse hormônio do medo, que para nós da área médica chamamos de dopamina, só que o hormônio do medo, ele, uma vez com hiperexcitabilidade, né, vamos falar assim, um aumento da produção desse hormônio, se eu tiver nessa fibromialgia com esse hormônio alterado, eu passo a interpretar o fato, qualquer fato, qualquer. E essa interpretação do fato, o nome que a gente dá a isso é cognição. Então, a cognição, eu uso todos os meus sentidos para eu interpretar um fato, para saber se aquele fato é ameaçador à minha vida ou não. Só que mudou, né? Vamos colocar, nós fomos adaptados aqui na Terra 5 mil, 10 mil anos, não se sabe direito aí quantos anos, né, nós estamos aqui, calcula-se em torno de 30 mil, 20 mil, por aí. Mas, naquela época, isso lá para trás,
esse medo era de um medo real, de um medo de, de um animal, de alguém, de alguma cobra que vier atacar a gente, de alguma coisa física alterando o nosso corpo fisicamente. Por isso que nós herdamos o medo do escuro. O escuro é uma coisa totalmente incerta. Você entra num quarto escuro, não vou dizer quarto, porque você está na casa, mas se você entra numa caverna escura, você tem automaticamente medo, porque você não sabe o que tem lá dentro. Você pode ter uma cobra, você pode ter um leão e tal. Pá. Então, esse medo do escuro, a gente herdou isso aí dos nossos antepassados, porque isso leva à incerteza. E o cérebro trabalha para resolver incertezas. Então, isso, para nós hoje, esse medo físico, ele mudou de nome. Ele passou a se chamar incerteza. Então, o cérebro, quanto mais eu tenho incertezas na minha vida, ou seja, se eu vou ter um emprego, se eu vou continuar com a minha renda, se eu vou continuar mantendo a minha família, tudo vai. Os graus de incertezas estimulam o meu cérebro para que ele fique com hiperexcitabilidade. E o meu hormônio do medo, ele vai aumentando. E se eu passo a ter repetição desse fato ou desses fatos, eu vou criando redes neurais naquele núcleo que a gente já comentou. Lembra que nós, assim, de uma maneira muito sucinta, a nossa vida é coordenada por 4 núcleos. Um que seria o núcleo da defesa, né, que é o que estimula o hormônio do medo, que a gente dá o nome de pitbull, que é aquele cachorro bravo, tal, que protege a casa. O nome médico disso é amígdala cerebral. Nós temos o núcleo do relaxamento, do prazer, da alegria, da satisfação. Esse núcleo é o locus coeruleus, que chama, né, nome médico aí, que é o principal núcleo que estimula a produção de GABA. GABA é o hormônio cerebral que contrapõe o efeito excitatório dos outros hormônios e eu preciso de hormônios inibitórios. E esse hormônio inibitório que está afetado na fibromialgia. Talvez um dos principais, são chamados gargalos metabólicos, é esse GABA. E para eu formar esse GABA, eu preciso de ter um intestino funcionante. Porque o GABA, que chama ácido gama-amino butírico, esse butírico vem em grande parte do intestino. Mas é só bioquímica para a gente entender um pouquinho. Então, nessa série da neurociência, nós vamos falar sobre isso, falar sobre os fatores agora, né? A gente vai entrar nesse tema da autossabotagem. Ou seja, o que eu faço que interfere no meu organismo para piorar a minha doença. Então nós vamos falar muito sobre então essa primeira bate-papo aqui é saber quem é você. Né? Essa é a grande pergunta. E nós vamos elucidar um pouquinho para você entender um pouquinho isso aí. Nós vamos falar muito sobre o anticonhecimento, que é aquilo que você acha que sabe e não sabe. Isso é um anticonhecimento, ou seja, você deturpa o fato. Nós vamos falar os fatores que levam a ser vítima, né? O vitimismo, que por algum fato antigo você repete esse fato e você se põe na condição de vítima e você vai criando redes neurais e aí por aí vai. Na verdade, nós vamos falar nessa autossabotagem pelo menos aqui umas 4 ou 6 semanas aí, né? Então essa primeira, por isso que é um capítulo, por isso que vocês têm que ir aprendendo. Quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá, que é o autoconhecimento, vai lá, dá uma olhadinha no vídeo, tenta entender por quê.
se vencer a fibromialgia, você precisa desse conhecimento. Você precisa de criar redes neurais, você tem que saber estimular núcleo do labrador, bloquear núcleo do pitbull. E isso aí tudo é conhecimento. O conhecimento em si, ele não leva à transformação. Não leva. O que leva à transformação são as emoções. Ou seja, se eu tenho uma consciência que eu tenho uma fibromialgia e eu posso desenvolver Alzheimer, Parkinson, doença reumática, câncer, não que a fibro leve a isso, eu repito isso N vezes. A fibro não leva a essa doença. É o mesmo mecanismo bioquímico que leva à alteração na formação dos neurotransmissores, que leva à formação da capa do DNA, que é chamada de histona, né, que é um produto metilado também, e leva às alterações degenerativas cerebrais. Ou seja, uma coisa está ligada com a outra. Bom, mas vamos nesse bate-papo de hoje, é um bate-papo assim até um pouquinho mais rápido, né? Que é aquela velha pergunta: quem é você? Que ninguém faz essa pergunta para você mesmo, que é o primeiro critério para você entender a sua autossabotagem. Porque a partir do momento que você passa a escrever, e aqui tem o poder da escrita, porque quando a gente usa uma caneta e escreve, a gente elimina a visão periférica. A gente tem dois tipos de visão: a visão central, que é um tipo de receptor, e uma visão periférica. É cone e bastonete lá, que é, eu não lembro mais qual é cone e qual é bastonete. Isso é da parte oftalmo, né? Mas o importante é você saber que quando você pega esses três dedos e vai escrever, você joga isso para o subconsciente. E você traz isso para o subconsciente. Traz do subconsciente e traz para cá. E essa é a grande dificuldade de você colocar no papel quem é você. Até que ponto você acha que é uma pessoa bem alegre, feliz com tudo, ou até que ponto você entende que não, que você está tocando a vida e essa vida está passando e você não está perdendo anos de vida, de qualidade e anos de vida mesmo. Porque o grande problema da fibra é serotonina, né? Um dos, né? E serotonina é um dos hormônios cerebrais que fazem memória profunda. Então, se eu não tenho serotonina, eu não lembro semana passada. O que eu fiz semana passada? Eu não lembro. No mês passado, o ano passado, a sensação é que você passou o ano, teve a pandemia, você lembra que teve a pandemia, mas o resto você não sabe o que você fez. Por quê? Porque você não tem serotonina. E essa é a grande dificuldade no tratamento da fibromialgia. A primeira coisa que tem que se fazer é esse autoconhecimento e partindo desde da fase inicial lá da puberdade, quando a gente começa a se entender por gente, fazendo essa autocrítica nossa, e autocrítica entra lá no primeiro vídeo que eu falei, né, desse autoconhecimento, mas para você se situar agora, ou seja, quem é você? Então eu vou só dar o meu exemplo, né? Eu tenho 55, 54, né? Eu vou fazer 55 daqui a pouco. 54, sou ortopedista, eu formei numa universidade em Uberlândia, e eu vou falando, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu tinha 17, entrei, formei com 23, fiquei um ano no exército, e aí eu vou lembrando e vou escrevendo isso aí. Então, quando você parte para a escrita,
você passa a se situar, para você saber aonde você está e as suas limitações, né? Para você, vamos falar assim, não sonhar além do que a realidade. Então, o grande objetivo da fase da autossabotagem, primeiro é você entender você mesmo. Você fazer toda essa parte escrita, e essa parte da escrita, eu volto a falar, ela é fundamental para o tratamento. Se você passar a fazer uma autoanálise diária e você conseguir resumir isso aí em 2 minutos por dia, você cria redes neurais. Eu volto a falar, medicina é baseada em números. E qual tempo que eu preciso me dedicar para criar uma rede neural? 2 minutos. Então eu sintetizo tudo em 2 minutos e eu faço uma escrita de tudo que eu quero, de tudo que eu passei para trás. Então essa primeiro bate-papo aí do quem é você, ele é fundamental para você entender o que te causou para chegar aqui com a fibromialgia. Quais são os fatores? Quais os critérios, não critérios, quais os fatores físicos e emocionais que te levaram a ficar doente para chegar nesse ponto de dor. Dor. Fibromialgia é dor. Dor, alteração de cognição, né? Você começa a ficar meio torporoso, né? Você começa a não entender muitas coisas. Fadiga, muito cansaço o dia inteiro, não tem cansaço geral. E as alterações cognitivas, né? Porque aí já afeta a dopamina, serotonina, que são hormônios que te dão alegria, felicidade. Dopamina já é o hormônio do medo. Então esse desequilíbrio, ele tem um fator emocional, sim. Então fibromialgia eu preciso dos 3 fatores. O genético, então se você está aqui porque você tem fibro, e você tem um polimorfismo genético. Ponto. Né? Qual gene? Já se fala em mais de 5.000 genes, mas os principais afetam o hormônio do medo. Tanto a CONT, que é uma enzima, chama catecol-O metiltransferase, quanto a MAO-A, que é a monamina oxidase tipo A, você tem a fibromialgia por alteração desses polimorfismos. E a MAO-A, ela leva também à depressão. Por isso tem muita gente que tem fibro e tem depressão juntas. E muita gente que tem fibro e não tem depressão, por conta desse polimorfismo genético. Mas é vantagem, porque se você tem um polimorfismo chama MAO-B, né, que é a monamina oxidase tipo B, você não estaria assistindo essa aula, porque aí você seria ou esquizofrênica, né, ou esquizofrênico, ou bipolar, que acho que é pior, né? Então, antes ter fibromialgia e depressão, por alteração ali, do que da outra, que realmente é bem mais complicado tratar. Mas existem pacientes que têm as duas polimorfismos, é por isso que desencadeia a doença. E associado a fatores emocionais, porque o hormônio do medo está lá em cima. Então você altera a cognição. Então todo ato que eu presencio ou eu vivo, eu agrego afeto, cognição e comportamento. Então esses 3 estão juntos. E essa alteração leva a minha autossabotagem, porque eu agrego emoções em outras coisas para tentar, vamos falar assim, grudar e me dar algum grau de prazer. E causa mais comum é comida. Você trabalha o dia inteiro, você chega à tarde em casa, você sabe que não pode comer glúten, você tem que fazer uma alimentação sem glúten aí por um tempo.
até cicatrizar o intestino, né? Porque a permeabilidade intestinal aumentada, ela aumenta a absorção do glúten e esse glúten é altamente inflamatório. E toda inflamação quebra a serotonina, a reação metabólica vai para um lado, vai para o outro. Mas você sabe disso, só que você chega à tarde, você fala, só um pedacinho. E só um pedacinho você come 4 pães, ou 4 bolos, ou... Por quê? Porque você está com um nível de estresse aumentado, o seu cérebro gosta de glicose, ele adora glicose, e a gente tem dois mecanismos vamos falar assim, de queima, né, para gerar energia, pela glicose e pela gordura. E as células são diferentes. Então eu vou só dar um exemplo. A musculatura das pernas, por exemplo, gasta gordura. E músculo que gasta gordura não é hipertrofiável. Por isso que não adianta você ir para academia se matar na academia para fazer musculatura das pernas, que vai continuar uns cambitos lá pequenininho. Porque esse músculo não hipertrofia. É igual o músculo do coração. O músculo do coração gasta gordura, por isso que ele não aumenta de tamanho. O grande problema nosso é, com a nossa autossabotagem, a gente começa a ingerir muito carboidrato. E aí você muda o metabolismo do coração e de outros órgãos, mas principalmente o coração, e esse coração ele pode aumentar. Então, quando eu estimulo muito esse músculo cardíaco com glicose, ele aumenta. Então, toda a musculatura que gasta muito glicose, ele hipertrofia. Então, essa autossabotagem, o primeiro critério é você se definir. Você saber quem é você, se situar. Você falar, puxa vida, eu estou aqui agora. E já começa hoje. Pega um caderno e começa a escrever. Faça isso hoje. Quem é você hoje? Para que você entenda que é a partir do conhecimento que eu consigo mudar. Eu não consigo criar redes neurais no núcleo do labrador ou do pitbull se eu não entender tudo o que está acontecendo, tanto comigo quanto à minha volta. Então, esse autoconhecimento e essa autossabotagem, né, elas andam juntas ali. Por quê? Se você não faz o autoconhecimento e você não se situa para saber quem é você deixa a vida tocar. Você vai deixando, amanhã eu vejo. E o grande problema é que o amanhã vai passando, vai passando, vai passando, e você cada vez mais sem memória, e aí você não vai guardando as lembranças. E aí você vai chegar lá na frente, daqui 10 anos, 15 anos, e falar, meu Deus, eu perdi 10 anos da minha vida. Por quê? Porque você não teve memória para fixar. Porque você não teve a capacidade de começar uma análise sua, né? Que é isso que nós estamos falando aqui, dessa neurociência, que é o primeiro fator. É saber se situar, saber falar de você, saber que é a partir do conhecimento que eu vou criar essas redes neurais e julgar isso para o pitbull e para o labrador. Bom, ó, são exatamente 8h30. Hoje eu não vou alongar, esse bate-papo de hoje realmente era muito pequeno. Quem é você que tem que fazer. É você que tem que pôr na mão na massa e escrever, até que isso fique no seu cérebro e você entenda aonde você precisa mudar. Fala, caramba, eu faço autossabotagem ali, eu faço ali, eu preciso criar redes neurais, eu tenho que agregar alguma coisa para a gente poder entender e partir para o próximo bate-papo, que é a semana que vem, que vai ser falando da mente dividida. Essa divisão da mente, para vocês entenderem que uma coisa vai encaixando com a outra. Por isso que não adianta eu falar aqui de neurociência 2 horas seguidas e vocês não vão guardar nada. O objetivo não é isso. O objetivo é que eu ajude a melhorar aí a cada dia
E cada vez mais você vai trabalhando essa parte mental, que é fundamental. Sem isso aí você não vence a fibra, para que você crie essas redes neurais. Por isso que o conhecimento ele é paulatino, ele é estuda esse ano. Eu costumo falar que rede neural é igual banho. Se você tomou hoje, beleza, mas amanhã tem que tomar. Se você não tomar banho amanhã, vai dar problema. E rede neural é desse jeito, você tem que repetir, fazer várias vezes, várias repetições aí para a gente ir criando essas conexões, né? Ok, gente, vamos lá, eu quero ver algumas perguntas agora. Bom, a Vivi está falando aqui. A Vivi é fisioterapeuta, é amiga já de longa data. Ela está falando: tenho pacientes que estão em tratamento com o senhor e posso ver muitos resultados que me ajudam a trabalhar melhor no Pilates com esses pacientes. Estou bem contente. Estou até querendo fazer parte. Ô, Vivi, venha com a gente aí que para você é free, é grátis. Ok? Vamos ver quem quer mais. Vamos falar alguma coisa. Ó, a Cici Bonita está falando: de onde o senhor é, doutor? Queria muito consultar com o senhor. Cici, de coração, a consulta ela não resolve o seu problema. O que resolve o seu problema é você entrar num programa de tratamento. Você ter essa consciência que se você, dia após dia, trabalhar essa parte mental, trabalhar o corpo, repor o que está faltando em você, eliminar poluentes, porque são as duas correntes que trabalham na fibromialgia, a parte emocional e a lesão mitocondrial. A mitocôndria é o motorzinho da célula. Então, esse motor da célula, que é a que a gente chama de mitocôndria, que está afetado na fibra também. Então, você tem que trabalhar esses dois fatores aí. Então, realmente, vai acompanhando a gente aí, o que eu puder ajudar, eu te ajudo aí. Ó, a Viviane Pilato nós estamos nome complicado, hein? Konjunsky. Deve ser russo, né? Alguma coisa assim, né? Konjunsky. É o que eu acho da lactose. Tem que ser eliminado, né? Tem que ser a lactose para nós seres humanos, nós temos intolerância, né, à lactase. Lactase é a enzima, né? A lactose é o carboidrato lá que vem do leite, em 85%. Ou seja, 85% da população não se adapta com a lactose. Por isso que ela tem que ser eliminada. Realmente o leite aí é altamente inflamatório e o primeiro fator aí que você tem que eliminar é esse leite. Esse aí não tem jeito. Tá bom? Então realmente essa parte da lactose, tirando, você já melhora muito. Você vai ver que já dá uma melhorada boa. Bom, deixa eu voltar aqui em cima aqui para a gente começar a responder. Ó, Marlene, sou costureira, seria o caso de parar de costurar? Fico muito ansiosa para querer costurar e não consigo me concentrar. Isso aqui é o fibrofog, né? Isso é o característico da fibromialgia na fase mais adiantada. A parte 3, né? Eu tenho até um e-book falando das fases da fibromialgia, lá, fase 1, 2, 3, fibrofog, o que é isso, por que não tem concentração. E o outro e-book lá, acho que é isso o nome, falando da gravidade, qual grau que você está na fibromialgia. Porque são perguntas que indiretamente refletem o grau desses hormônios cerebrais. Então esse e-book você responde lá, são 20 questões, e você vai respondendo. E ali, dependendo da gravidade, você sabe mais ou menos que nível que você está ali. Certo?
Bom, assim você está falando, ó, precisa de ajuda muito o desânimo. Realmente é a fibra, né? Característico aí da fibromialgia. A Gislaine Zammerlan, faço terapia. Isso ajuda muito, claro, com certeza. Todas as terapias alternativas trabalham o subconsciente, de uma maneira ou de outra, né? Então, e a terapia é isso, você vai lá, fala o seu problema e escuta o que o terapeuta acha que ele quer o mais conveniente ali para o seu caso. O grande problema é que você tem que repetir isso. Não adianta você ir na terapeuta uma vez por semana. Não, você tem que ir lá, escutar o que ela fala e repetir aquilo várias vezes, várias vezes, várias vezes. E para se formar a rede neural, eu preciso de visualizar, né, o que eu quero, audição, por isso que eu tenho que falar para escutar. Então, quando a gente fala com um amigo, a gente fala com um amigo, mas é a gente que quer escutar. Então, eu falo e escuto. Por isso que é bom conversar com planta, conversar no jardim, conversar com tênis que vai fazer ginástica. E aí você começa a falar para escutar a sua voz. Então essa é uma terapia e todo mundo sabe disso. Você conversou com a planta, ela melhora, ela fica bonita. Por quê? Sua onda cerebral baixa e você não afeta a planta, né? Então é por isso E todo mundo já viu isso, quando tem pessoas que que são chamados invejosos, né? Que chega lá e fala assim, nossa, que planta bonita. No outro dia a planta está murchinha. Isso nada mais é do que ondas cerebrais, alta energia, que aquela pessoa passou para a planta e a planta morreu. Então, a energia da planta não aguentou a energia da pessoa. Pura física quântica. Nada de medicina quântica. Física. Física quântica. Efeito da rotação lá dos quarks lá da vida, quark, né? Quark é a menor partícula do mundo, parece que é do átomo, né? Do átomo a menor partícula é quark. E essa rotação ela cria ondas eletromagnéticas e a gente emana energia. Por isso que a gente fala que a gente é energia. E é energia mesmo, é pura energia. Bom, vamos lá, vamos ver aqui. Ó, a Vivi Boulos está falando. Há 2 meses tive uma distensão muscular no tornozelo, mas ainda tenho muita dor. Pode ser causa da fibro? Não, 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 não. Distensão muscular no tornozelo. Assim, bom, primeiro o tornozelo não tem músculo, né? Então, deve ser alguma lesão ligamentar. Aí sim, você faz uma torção, você lesa o ligamento. Aí é pura lesão mesmo. Aí o ideal é imobilizar, ficar aí 2 meses, compra aquela bota, né, ortopédica, e aí você já consegue ter uma melhora. A Eniedia Diniz está falando, doutor, quando eu tenho algumas raivas, imediatamente fico com as pernas e braços doendo. É exatamente isso que nós estamos falando. A estimulação da área cerebral do pitbull leva uma excitabilidade tão grande que corta os neurônios cerebrais que bloqueiam dor. Então você tem dor no músculo, mas não é o músculo. Você pode abrir o músculo, olhar, não tem nada, não tem nenhuma inflamação, nada. Mas o seu hormônio cerebral que bloqueia a dor, ele foi cortado. Porque o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, vai no fígado, estimula enzimas que vão lá, quebra a serotonina e quebra a dopamina, né? Chama indolamina dioxigenase. São duas. Eu gosto de falar muito bioquímica para eu poder gastar um pouco aqui da minha bioquímica, mas não precisa aprender isso, né? Só é puro. Era que nem tinha uma novela que alguém sabia falar um pouquinho de inglês, então ele misturava inglês com português, né? Só para pancar um pouquinho, falando que sabia fazer inglês, falar inglês, né? Bom, a Cris Andrade está falando, Andrade Santana está falando, estou com muita dor no pescoço e nos ombros. Contratura o dia inteiro, grandes grupos musculares. Então você fica tensa o dia inteiro por excesso de excitabilidade cerebral.
entendeu? Por fatores ou ambientais, e aí vem tudo que nós já falamos de bioquímica aí, ou por fatores emocionais, que é esse autoconhecimento e autossabotagem. Então nós estamos no primeiro capítulo da autossabotagem. Por isso que a importância de você se situar, saber quem é você para poder vencer aí aquilo. Bom, a Jaqueline Milioli está falando: se tomo café com leite e como pão, meu humor muda muito. E no outro dia me ataca muitas dores. Por que muda o humor rápido assim? Por um efeito imunológico. Então você, primeiro o café, ele é adstringente, ele é irritativo para o intestino. Então você já, tomando muito café, você lesa o intestino e o seu intestino lesado, ele fica igual a peneira. Sabe a peneira, que as peneirinhas tem? E aquilo lá chama permeabilidade intestinal aumentada. E aí você come um pão, que é glúten, que é inflamatório, e você absorve uma quantidade muito grande desse glúten, você passa a desencadear uma reação imunológica e o organismo, para controlar a parte imune, ela precisa do hormônio que é o cortisol. O cortisol é o hormônio que regula proteína. E as imunoglobulinas lá são proteínas, que é a parte imunológica. Então uma coisa leva na outra. E aí o cortisol vai lá, quebra a serotonina. E quebra, porque serotonina ajuda a tirar a dor, ela modula a dor. Por isso tem muita dor. Então isso é a explicação aí bioquímica e intestinal. Por isso tem que tratar o intestino. Falar em fibromialgia sem tratar o intestino é enganação. É não saber da doença, não entender os fatores geradores de todos os processos aí, seja a metilação, a submetilação, glicação, aí por aí vai, não vou explicar. Mas mais ou menos é isso aí para você entender, ok? Bom, a Vivi lá está falando: obrigado pelo esclarecimento, ou de nada. Fui diagnosticada com neuropatia autonômica. Alguma relação com a fibromialgia? Então, a neuropatia, né, autonômica, que é chamada autonômica porque vem do gene lá, né, puramente genético. Eu tenho no gene, meu gene, então, vamos pegar aqui. Esse aqui é meu DNA. Então eu tenho dois DNAs, um sumiu, mas são dois DNAs. Um DNA que fica no núcleo da célula, que é metade do meu pai e metade da minha mãe, juntado. E outro DNA que fica dentro do motor da célula, da mitocôndria, que só vem da minha mãe. Por isso que longevidade é determinado pela mãe. Se a sua mãe for longeva, provavelmente você vai ser. Se ela não foi, você já abre os olhos aí. E essa capa do DNA, que é chama uma proteína, chama histona, ela tem o mesmo mecanismo da fibromialgia, ou dos neurotransmissores. São produtos metilados. O que é isso? Eu preciso, lá no motor da célula, forma uma substância que chama metil, e eu venho aqui, formo essa proteína. Então a proteína ela pega o metil para formar. Se eu não tenho metil, o que eu faço? Eu desencapo o gene. E eu desencapando o gene, eu passo a ter expressão, o nome médico é isso, né? Chama expressão gênica desse gene defeituoso. É como se eu lesasse o DNA. E a lesão do DNA ela é praticamente irreversível. Então esse é o grande problema da fibromialgia, por isso está relacionado com doenças reumáticas. Não que ela leve a doença, é o mesmo mecanismo. Né? Deu mais ou menos aí para entender um pouco? Qualquer coisa você me fala e eu olho aí de novo. Né? Bom, a Keila está falando: tenho dor em vários pontos do corpo e foi diagnosticada com fibromialgia. Porém, meu pé dói o tempo inteiro. E às vezes nem durmo. Já fiz exames para fascite plantar e não deu. O reumatologista e o ortopedista disseram
que essa dor na lateral do pé direito, mais no pé direito do que no esquerdo, região do calcanhar e lateral, ele disse que seria da fibromialgia. Seria possível isso, doutor? Deixa eu só abrir aqui. Por que isso acontece em um ponto específico? Foi o corpo inteiro, não entendi isso. Por que isso acontece? Um ponto específico. Foi o corpo inteiro? Desculpa, esse finalzinho eu não entendi a pergunta. Faltou um pouco aqui de entendimento, né, aqui. Bom, mas na lateral do pé, se você tiver com outras dores no corpo, aí você tem que ter dor no braço, no outro braço, uma evolução maior de 3 meses. Aí sim você pode ter dor no pé e na lateral, relacionado sim com a fibromialgia. Porque são os hormônios cerebrais que bloqueiam a dor do corpo. Então, se eu não tenho esses hormônios, eu passo a ter dor. E aí você faz tudo quanto é exame, raio-x, cintilografia, ultrassom e não dá nada. Porque realmente a dor é central. Entendeu? E aí um exemplo muito simples é hérnia de disco. A quantidade de gente que tem hérnia de disco sem sintomas, 50% da população. Não tem dor, tem a hérnia e não tem dor. Por que, que umas doem e outras não? Porque os hormônios cerebrais não estão bloqueando o efeito lá de dor. Né? Bom, espero ter te ajudado um pouquinho aí, do Keila. Qualquer coisa você manda um outro aí, eu tento te ajudar, te responder aí, tá bom? Boa noite, doutor. Desculpa, Rita Lourençon. A Rita é lá de. Deixa eu ver de onde que é aqui. Itu é aqui pertinho, né? São Paulo, Sul Paulo. Boa noite, doutor. Gostaria de fazer uma pergunta. Passo com o psicólogo e com o psiquiatra. O diagnóstico foi de TAG, transtorno. O que seria TAG? Eu não entendo por esse nome, eu não entendo. Depressão, síndrome do pânico e fibromialgia. Estou à base de medicação. O que eu posso para fazer? Deixar a medicação e que meu organismo já se acostumou e tem que aumentar a dosagem. Tem que tratar os 4 núcleos. Lembre-se sempre disso. Ambiental, pitbull, labrador e juízo crítico. Esse foi o grande erro do Freud. Se o Freud tivesse nascido agora, e tivesse me conhecido, a gente teria feito uma parceria boa, porque é, eliminando o fator do corpo, porque o Freud separou, só para vocês entenderem a brincadeira, porque o Freud separou a mente e corpo. Mente seria psique, por isso que psique vem do grego lá atrás. Então essa mente era diferente do corpo, não é? Rede neural é a mesma coisa, você mede, você põe aparelho, você vê o grau de redes neurais que você tem, que guarda a memória e vai guardar o seu comportamento. Por isso que está tudo afetado, né? Tudo junto. Afeto, cognição e comportamento. Então, seu comportamento é relacionado à cognição que você teve dos fatos e o afeto que você colocou junto e o grau de repetição que você fez. E aí saber trabalhar esses 4 núcleos. Agora, de nada adianta se você não tratar o intestino, não mudar a microbiota intestinal, retira ruim, coloca boa, alimentos alergênicos, alimentos inflamatórios, e aí por aí vai, né? A gama é muito extensa. Mas vai acompanhando, a gente está falando aqui, entendeu? Então, só de mudar a alimentação, se você tirar glúten, que é muito difícil, né? O glúten está na nossa vida hoje, mas por períodos da vida aí tem que tirar sim, não tem jeito. A Alessira está falando, não aguento sentir mais dor, né? Realmente A Eliane, boa noite, doutor, precisa marcar uma consulta. Preciso consultar com o doutor, aquilo que eu volto a falar, a consulta, ela não resolve o problema. Infelizmente, você tem que entender que o tratamento da fibromialgia, ela é um pouquinho extenso aí, então, pelo menos, por isso que o programa lá, que quando eu montei o Fibro 100,
Foi baseado na experiência que eu fiz com vários pacientes, que a gente começou isso já tratando muita gente. Eu fui fazendo o programa, eu fiz o aplicativo. Quem não, quem conhece, se não conhece, baixa o aplicativo. É isso aqui, ó. Tá baixando. Eu tenho um aplicativo que está no celular, é só olhar lá, chama Fibromialgia Sem Remédio. E ali você já vai ter um pouquinho de noção, tem vários vídeos ali explicativos, né? E a ideia inicial era exatamente essa, você entender da doença para poder vencê-la, né? Entendeu? A Gislaine está falando, faz parte de um grupo de estudo do Hospital das Clínicas de Poá, Rio Grande do Sul, sobre fibromialgia. É bem interessante, ajuda muito. Ótimo, me põe em contato lá com eles, pelo menos eu bato um papo lá com eles, eu explico que eu sei, que eu já estudei, e eu volto a falar, o conhecimento ele não é meu, ele não é seu, o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Por isso que assim, quem puder, compartilhe esse vídeo, vai lá, ajude a gente a montar, a melhorar a extensão, né, desse programa aí para muito mais gente poder ser beneficiado. Então compartilhe o vídeo, dá o like ou dislike se não gostar, né? Mas dá o like e compartilhe com suas amigas, compartilhe com a família e vai compartilhando, né? Ó, a Verônica está falando, eu converso com as plantas, doutor. Use Ray, sabe em inglês aqui, viu, Verônica? De mim. Eles riem de mim, deve ser assim, eles riem de mim, mas realmente é isso aí. Para mudar, você tem que conversar mesmo. A Marlene Silva está falando, ando muito agitada, desanimada, esquecida, com muita dificuldade de concentração que piora a cada dia. Fibroforte, né? Se você já conhece, esse é o nevoeiro da fibromialgia, é um torpor. Você já tem lesão cerebral, ou caminhando, né? Que é a chamada atrofia de hipocampo, que é a área responsável pela rapidez dos pensamentos. Então, vai acompanhando porque ela é reversível, mas é um pouquinho demorado. Fui a consulta a um reumatologista, estou sendo acompanhada a... Tá, Vanderlei, desculpa, eu estou um pouquinho entendendo aqui. Estou acompanhada há 5 anos. Ele me deu um relatório que tenho 100% de fibromialgia e dor crônica, depressão há 14 anos. E quando vem as dores são horríveis. Vou ao psicólogo, faço acupuntura. Quando tirei 80% da lactose, sentia bastante. Aí aumentei os quilos com comprimidos de cortisona. Não tem, a cortisona não tem indicação na fibra, né? Aí você vai engordar mesmo, né? Quando tirei 80% da lactose, sentia bastante. Tá. Bom, não deu para entender muito aqui. Bom, Ana Paula, boa noite. Oi, Ana Paula, boa noite. A Cis está falando, fibromialgia vem do emocional ou também de outros problemas? São os três critérios, né? Lembra que eu falei? O genético, o emocional e o ambiental. Esse ambiental pode ser poluentes, tipo de comida que você come, o grau de absorção, né? Antigamente a gente falava, nós somos o que comemos. Hoje não. Nós somos o que absorvemos. Porque se você tiver com desbiose, você não vai absorver tudo. Então, você e seu marido comem a mesma comida. Você é carente de nutrientes e ele não. Por conta da flora bacteriana intestinal. Por isso tem que mudar tudo. Realmente o programa é um pouquinho assim, grande, mas é possível isso também. Bom, a Reni está falando, tenho bursite, tendinite, artrite reumatoide, muitas dores. Pode ser da fibra? Claro, claro. Com certeza, você já tem fibra, né? Toda dor crônica pode levar à fibromialgia em 80% dos casos. Tá? Então, é estudo aí, é números, né?
A Marlene está falando, se me fazem raiva, entra em crise por dias. É isso aí, né? Isso nós acabamos já de falar. A Renina está falando, gostaria de participar, como faço? Bom, aí tem o pessoal da equipe aí, eles podem entrar em contato com você aí para trocar uma ideia. A Reni. Então, Elisete falou, o que é TAG? Em transtorno, em alguma coisa. Ah, G, aqui eu não entendo essa nomenclatura da psiquiatria, eu não entendo muito, não. Ó, a Rosângela Prado tá mandando coraçãozinho, obrigado, Rosângela. A Graça Barbosa, doutor, eu estou com muita falta de concentração. O que posso fazer para melhorar? Escrever. Escrita. Ó, mente, põe. Ah, vou sair de casa. Ah, vou sair de casa. Tranquei, tranquei a casa, tal. E aí você começa a trazer a sua concentração para atos pequenos. Aí a hora que você roda a chave, você olha a chave rodando. Ó, fechei a casa, fechei. Ó, fechou. Ah, pôs a chave aqui, onde que eu vou deixar a chave? Isso é foco. A primeira que você começa a focar, você começa a entender ah, como é que funciona aí, né? A Elisete está falando, a angústia chega a doer o peito. É, com certeza, né? O que é angústia? Angústia nada mais é do que o hormônio do medo lá em cima. Por isso que dá aquela abafamento, palpitação, aquela coisa ruim no coração. Nada mais é do que o hormônio do medo, que é da incerteza, que chama dopamina, ela se transforma em adrenalina. Então, no meu corpo eu tenho adrenalina, no meu cérebro eu tenho dopamina, mas é a mesma molécula. Só que lá no meu cérebro eu não transformo para adrenalina, não preciso, eu transformo no corpo. Por isso que trata pressão arterial, você dá um remédio para bloquear a adrenalina e um calmante para bloquear a dopamina. Então por isso que o tratamento é meio. Só que não vai na causa, né? É uma medicina para vender, para ganhar dinheiro. Bom, gente, são exatamente 20h58. Mais duas perguntinhas e eu prometo que eu vou responder a todas as perguntas. E já vou falar da Viviana aqui, que ela já falou do hipotireoidismo, que está altamente relacionado na fibra. Se você não tratar a tireoide, grande parte, né, você não melhora. E muitas das vezes por falta de iodo e por pouca concentração de iodo. Mas tem que medir, isso é números. Meça a tireoglobulina, que é a proteína que vê mais ou menos o seu estoque de iodo. Se a tireoglobulina estiver alta, você não tem iodo, você tem que ingerir iodo. Então isso é medicina. É você saber como que é feita a molécula, você dosar e você saber atuar. Por isso que é números. Medicina é baseada em números, não é achismo. É números, né? É estatística. Bom, a Viviane está falando, ó. Refluxo tem ligação com a fibra? Claro, total, né? Você tem o aumento ali, na verdade o refluxo ele ocorre porque quando nós temos duas válvulas no estômago. Uma que chama cárdia, que fica perto do coração, que se chama cárdia, como se fosse alguma coisa cardiológica ali, tal, na parte de cima, e o piloro que fica embaixo. Se eu tenho uma alteração que leva a alteração na quantidade de ácido dentro do meu estômago, normalmente esse cárdia não fecha. Aí fica o cárdia aberto. E a hora que você deita, o suco gástrico ele sobe e forma refluxo. Tanto é que uma das indicações para ver se é por hipocloridria, cloro no caso ácido clorídrico, é você tomar uma substância que chama betaína. Betaína é da beterraba. É como se fosse um ácido que vem da beterraba. E aí você usa betaína no café da manhã, almoço e janta, o café da manhã, almoço e janta. Melhorou, era falta de ácido e não o excesso de ácido. E todo mundo trata igual, toma lá os antiácidos, né, para tentar resolver o mesmo problema que pode ser outra causa totalmente diferente. A Gislaine está falando, ó, eu consulto há muito tempo no hospital, foi por isso que fui convidado a participar. Ah, beleza.
Mas assim, comente de mim lá, veja se o pessoal entra em contato, viu, Gislaine? E adoraria bater um papo com eles lá. Eu, assim, sou totalmente favorável a trocar ideias, a ter, tanto para eu aprender, quanto para passar um pouco a minha experiência para eles também. Tá bom? Bom, gente, tem mais aqui, ó, 58 perguntas aqui para responder. Não vai dar tempo de responder todas. São exatamente uma e uma. E minha garganta está doendo. Está meio ressecada. Hoje eu conversei o dia inteiro. Então, tá, a Marlene está falando. Por que ninguém acredita na nossa dor? Acha que é fingimento. Isso é de doer o peito. É uma dor incompreendida, né? E só quem entende da doença que sabe que é dor mesmo, realmente é. Mas vai mudar isso aí. Eu acredito que daqui algum tempo eles vão realmente entender que a dor é real mesmo. Bom, olha, meu muito obrigado. Eu espero ter ajudado um pouquinho. Semana que vem nós vamos falar da se eu não estou enganado, é a mente dividida. Que aí nós vamos falar o que é isso, o que é essa mente dividida que interfere na fibromialgia. Por que a sua mente trabalha diferente de outras pessoas? Então, semana que vem, mesmo horário, convide alguém que você conheça para trocar ideias, aprenda a conversar sobre a doença com alguém, ou ensinar alguém, né? O melhor jeito da gente aprender, né, e fazer rede neural é ensinar. Então, isso que eu estou fazendo aqui, eu também estou aprendendo, porque a gente vai vendo as perguntas e vai trocando as ideias aí. Então eu só peço um favorzinho, compartilhe esse vídeo, é muito importante expandir esse vídeo para mais gente e convide-os para semana que vem, 8 horas, mesmo canal, mesmo horário, e aí a gente vai trocar uma ideia mais ampla, aí sim já começa a complicar um pouco. Essa de hoje foi bem light. Semana que vem não, semana que vem a gente já começa a aprofundar. E aí sim, nós vamos fazer essa autossabotagem. Depois nós vamos passar para como é que chama lá? Rotina, né? Os hábitos da vida, por que a gente não consegue mudar os hábitos e tal. Para depois a gente entrar, os hábitos também tem várias artigos já que eu já escrevi para a gente fazer, para conversar. E tem o do comportamento. O comportamento vem logo depois. Aí a gente vai entrar, aprofundar mais nessa parte de comportamento. Combinado? Então, semana que vem, mesmo horário, espero vê-las aqui e vê-los, né? A maioria é mulher, são 9 mulheres para um homem. E realmente eu espero aí poder fazer um pouquinho de diferença na vida de vocês. Tá joia? Meu muito obrigado e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu. Meu abraço virtual.